Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre animais invertebrados. Então, nós estamos vindo de um estudo sobre classificação de animais. Primeiramente, nós classificamos os animais como vertebrados e invertebrados. Vertebrados, aqueles que possuem coluna, vértebra, e invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral, tá? Então, nós tivemos lá nosso estudo que falava sobre a classificação dos vertebrados, mamíferos, peixes, aves, répteis e anfíbios. Então, agora encerramos essa parte do estudo e nós vamos falar sobre os invertebrados nesta aula de hoje. Vamos lá? Dentro do grupo dos invertebrados, na classificação aqui dos invertebrados, nós temos os artrópodes, quinidários, moluscos, equinodermos, os vermes e os aneolídeos e, por último, as esponjas. Então, eu vou começar a descrever para vocês por questão de adaptação. Quanto mais características eles vão tendo, então nós começamos por menos características, menos órgãos. Depois nós passamos, quanto mais características vai acrescentando, mais órgãos vai acrescentando, nós vamos passando de um por um, assim, descendo a escala, ok? Vamos para a nossa aula para que vocês possam entender o que eu estou tentando explicar. O habitat desses animais invertebrados, eles podem ser tanto aéreos, então eles podem viver no ar, eles podem voar. Eles podem também viver no solo, sendo terrestres. Eles podem viver no subsolo, que é debaixo da terra. Eles podem viver nas profundezas de mares e rios. E eles também podem viver dentro do corpo de outros seres vivos. Então, nós vamos começar a falar aí das esponjas. Por muito tempo, pensava-se que a esponja era um tipo de coral, era uma espécie de coral, mas que não se tinha vida, tá? E aí eles usavam para tomar banho mesmo, essa esponja. Mas com o tempo e estudos, eles descobriram que não, que a esponja é um animal invertebrado. Então, são animais de corpo poroso, muitas vezes moles e suaves, que é o que facilitou ali e que fez as pessoas entenderem que era para tomar banho, e também podem ser duras e ásperas. Elas vivem no fundo de mares e oceanos, então vivem em águas salgadas. Elas não se movem, então elas ficam presas ou em rochas ou em corais. Mas elas se alimentam de plânctons, que são substâncias que ficam ali pelo fundo do mar na água. Mas se ela não se movimenta, como ela se alimenta? Ela se alimenta por uma glândula chamada coanócito, tá? E esse coanócito, ele faz com que ele é uma espécie de funil, com que faz que a água ela vire ali e ela sempre tem o sentido, o mesmo sentido, tá? Como se fosse um funil mesmo, quando você enche o funil, ele não sempre gira para um lado. Esse coanócito, ele faz essa função, com que a água sempre gire para um lado, como se fosse um funil.
E essa água sempre girando para um lado, ela tende a vir e bater na esponja. E ali trazendo o plâncton, trazendo o alimento para essa esponja, sem precisar dela se mover. E a esponja não tem órgão nenhum, tá? Então ela é um animal, um ser vivo, invertebrado, mas sem nenhum órgão. Temos também a parte dos quinidários, mais conhecidos como água-viva, né? Tem a água-viva e os pólipos. E eles têm um órgão, eles têm a boca, que fica aqui na parte de baixo, ó. Então, entra o alimento por ali, ela se nutre e aquilo que ela não quer volta pelo mesmo local. E ela usa essa espécie de toxina para ela estar capturando a sua presa. Mas ela também usa essa toxina para autodefesa. Então, se você já foi no mar e foi queimado por uma água-viva, essa toxina ela usou como defesa, tá? Ela entendia que você estava ameaçando ela. Então, ela acha que você é uma ameaça no habitat dela. Então, isso é somente para defesa, tá? E ela possui boca, né, entrando ali por um local. Agora nós vamos falar dos vermes que vivem no corpo de outros seres vivos. Nós temos os plateumintos, que são vermes chatos, né, planos, chamados de solitária. E aí eles já têm 2 órgãos. Então eles têm os plateumintos, as solitárias, têm boca e intestino. Já os nemateumintos, eles já têm o corpo meio cilíndrico, redondinho, como se fosse ali um macarrão redondinho. E aí ele já tem 3 órgãos. Ele tem boca, intestino e ânus. Também temos os moluscos, que têm esse corpo com a estrutura, né, molenga. E aí, essa estrutura do corpo deles mole, eles podem ter essa parte da casquinha aqui protegida, ou eles também podem não ter essa parte da proteção, tá? Eles são ovíparos, a reprodução é através de ovos, e eles podem viver tanto na terra, aqui o caracol, como na água. E aí eles já têm massa visceral, né? Tem a cabeça, a massa visceral e pés. Também existem os aneulídeos. Olha o nome, aneulídeos. Então, o nome já dá uma característica aí para esses animais invertebrados. Eles têm anéis na estrutura do seu corpo, ó. E esses anéis são anéis musculares, pequenos músculos que fazem com que eles se movam. Então, eles andam através desses inúmeros anéis ali pelo seu corpo. E eles podem ser tanto terrestres quanto aquáticos. Então, eles podem viver na terra e na água. Os artrópodes. Os artrópodes são animais que possuem um exoesqueleto. Professora, mas você não falou que os invertebrados não possuem esqueleto? Não, mas esse exoesqueleto é essa pequena estrutura aqui, ó, que fica em volta, por exemplo, do caranguejo, do escorpião. Tá vendo? Essa estrutura é uma espécie de proteção impermeável, tá? Que fica por cima do corpo deles. E essa proteção ajuda na locomoção, já que eles não têm esqueleto.
E aí, essa carapaça, né, esse exoesqueleto, ele funciona como se fosse uma casa. Então, ele fica ali dentro e quando ele percebe que esse exoesqueleto já está muito pequeno para ele sai desse exoesqueleto, ele abandona. E assim vai se formando um novo exoesqueleto em volta do corpo desse animal. E como a classificação dos artrópodes são inúmeras, eles são divididos por número de patas, tá? Para a classificação ficar mais fácil. Então, nós temos aí um grupo de animais que são aéreos, como a borboleta, outro grupo de artrópodes que são terrestres, como a formiga, e também outro grupo de artrópodes que vive dentro da água, que são marinhos, ok? Temos também os equinodermos. Esses animais, eles se movimentam bem devagarzinho, bem devagar. E nós temos aqui, ó, o ouriço. Esse ouriço, ele tem aqui esses espinhos que são extremamente pontudos. E nesse espinho também tem veneno. Então, se você pisar no ouriço, ele vai dilacerar o seu pé, causando assim uma dor intensa. E ele também vai estar infeccionando o lugar por causa do seu veneno, que também é usado ali para proteção. E as estrelas do mar? As estrelas do mar têm aqui, ó, micropezinhos. Tá vendo? Essas partes branquinhas aqui, todas são micropezinhos. E esses pés faz, né, com que ela ande, se movimente, mas bem devagar. E esses animais, eles têm uma autorregeneração. Por exemplo, a estrela tem aqui 5 pontas. Mas se você corta uma ponta, ela vai nascer. Se você parte a estrela do mar ao meio, a outra ponta vai nascer. Então, eles são animais de alta regeneração. Eles se refazem, tá? Agora nós vamos para uma parte de revisão dos nossos animais invertebrados. Então, primeiro, nós vimos que os invertebrados, eles não possuem esqueleto, mas alguns possuem um exoesqueleto, que é aquela parte protetora que nós vimos nos slides anteriores. Eles são divididos em um grupo de 7. Temos a esponja, que não tem órgãos. Temos os quinidários, que tem aquela toxina de defesa e ataque. Estamos falando aí do mais conhecido como a água-viva. Os vermes são aqueles que vivem dentro do corpo de outros seres vivos. Temos os moluscos, que alguns têm aquela conchazinha, aquela proteção e outros não. Os equinodermos, que eles são regenerativos. Os aneulídeos, que tem o corpo, né, com os anéisinhos, e esses anéis fazem com que eles se locomovam. E temos também os artrópodes, com os exoesqueletos divididos em quantidade de patas, sendo assim artrópodes aéreos, artrópodes terrestres e artrópodes aquáticos, tá certo? Agora nós vamos para a atividade. Quando você vê falar de animais invertebrados, você pensa que essa classe de animais não tem muita importância. Mas sim, esses animais são muito importantes para a cadeia alimentar, para o equilíbrio ecológico, tá? E observe, utilidades. Você acha que a abelha é importante? Porque a abelha é um animal invertebrado. Sim, a abelha produz o mel. Então, qual é a utilidade da abelha?
Ela produz o mel. Mas a abelha, ela tem outra utilidade a não ser o mel? Você conhece uma outra utilidade da abelha? A abelha, ela faz a polinização. E o que é uma polinização? A polinização faz parte da reprodução das plantas, das flores, gerando assim frutos. Então as abelhas são muito importantes. Eu queria dar uma dica aqui para vocês de um filme a se assistir. Aquele filme B-Movie, que é A Vida de uma Abelha. Naquele filme mostra que as abelhas, elas polinizam as plantas, que sem essa polinização não haveria reprodução, nem das flores, nem das plantas, então elas morreriam, tá? É um filme muito interessante. E o bicho da seda? Nós usamos a seda do bicho da seda, né? Aquele tecido gostoso, fresquinho, é a seda. E o camarão e o molusco? Nós usamos para alimentação, são os frutos do mar. Mas não são somente esses, tá? Coloquei aqui somente para um exemplo. Então, nós usamos para alimento. E esse é o final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Assista o filme da dica, ok? E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Agora é com vocês. Tchau!